Vamos lá, pessoal? Trabalhando aqui com direitos dos advogados, né, para a gente poder finalizar essa matéria tão importante. Olha aí, ó. O advogado Antônio é convocado para prestar depoimento como testemunha em ação em que um dos seus clientes é parte. Inquirido pelo magistrado, passa a tecer considerações sobre fatos apresentados pelo seu cliente durante as consultas profissionais, mesmo sobre estratégias que haveria sugerido para a defesa do seu cliente. Não omitiu quaisquer informações. Posteriormente à audiência, foi notificado da abertura de um processo disciplinar pelo depoimento prestado, né? Por que seria? Então, olha só, pessoal, aqui a gente está tratando de sigilo profissional. Sigilo profissional vai envolver toda a informação prestada ao advogado durante o seu exercício profissional. E quando eu falo em exercício profissional, eu falo em ato privativo de advogado. E para a gente falar de ato privativo de advogado, a gente tem que lembrar lá o artigo 1º do nosso estatuto. Então, o sigilo profissional está ligado diretamente ao artigo 1º do nosso estatuto, porque é lá onde vão estar relatados, é lá onde vão estar determinados quais os atos privativos de advogado. E diante do exercício daqueles atos privativos de advogado, qualquer informação recebida, o advogado tem um dever, em regra, há suas exceções, de manter sigilo sobre aquelas informações. Então, quais são os atos privativos de advogado? O mais claro, postulação em juízo. Mas nós temos também ainda atos privativos de advogado de direção jurídica, de consulta que foi estabelecida, de assessoria. Tudo isso, pessoal, vai envolver sigilo também. E por envolver sigilo, nós temos aí, né, um leque de situações concretas em que a FGV poderia estar cobrando essas regrinhas da tua pessoa. Não esqueçam, consulta é ato privativo de advogado e não apenas a postulação em juízo. Qualquer informação passada em consulta deve sim ser mantida em sigilo, tá? E aí, pessoal, olha só, o advogado Antônio falou tudo, postulando em juízo, né? Ele estava ali no ato mais claro de advogado, que era a postulação em juízo, e ainda assim falou tudo sobre o seu cliente, tá? Inclusive as estratégias em que ele havia sugerido para a sua defesa. Então ele quebrou, ele violou aí o sigilo profissional, que a gente vai ver que tem algumas exceções, mas nesse caso aqui, pessoal, apesar dele estar lá em juízo, apesar dele estar judicialmente falando, que é uma das exceções, a gente vai ver quais são as hipóteses, já, tenha paciência, só um pouquinho, ele não poderia estar aí revelando tudo para o juiz, né? Então, nesse caso, vamos lá. No caso em tela, houve justa causa capaz de permitir a revelação de dados sigilosos? Nenhuma. Inquirido pelo magistrado, o advogado não pode se excusar de depor e prestar informações? Como assim? Se ele tem um dever de sigilo, ele pode sim se recusar a depor e prestar informações. Não. A quebra do sigilo profissional, ainda que judicialmente, como no caso, é infração disciplinar? É infração disciplinar, letra C, portanto. O sigilo profissional é uma faculdade do advogado, jamais. Então, em relação a sigilo profissional, quais são as nossas principais regras? Tá? É sigilosa qualquer informação recebida em ato privativo de advogado. Vamos pensar assim. É obrigatório o sigilo, mesmo com a autorização do cliente. Como assim, Arsênia? Mesmo que o cliente te diga, ó, pode falar, pode revelar, você não vai poder revelar, porque é obrigatório, tá? Mas como nada é absoluto, há exceções. Quais são as exceções? A mais clara de todas, né? Defesa do seu próprio cliente. Por isso, às vezes, principalmente, pessoal, eu dou a dica aí para vocês, em causas de família, pedir para o cliente rubricar, né, a petição inicial para poder ver que você está usando as informações que ele passou para você e que ele concorda com o uso daquelas informações, né? Porque muitas vezes as causas de família, elas são aí envolvidas em emoções e mais na frente essas emoções se dissipam e aquela raiva que existia no momento, que foi passada aquela informação, mas na frente não existe mais. E aí o cliente fica, poxa, mas como você usou aquilo ali, não precisava bater tanto, né? Enfim,
E aí é necessário, né, às vezes, por precaução, pede essa rubricazinha, né, nas folhinhas das petições iniciais. Então, para a defesa do cliente, tranquilíssimo, é a sua primeira exceção. Outra exceção que você tem, pessoal, é para a defesa sua. Para a defesa do próprio advogado, tá? Se aquele cliente vier questionar a sua moral, tá? A sua competência, você pode revelar. Agora, tá? Você vai revelar apenas aquelas informações que são necessárias para a sua defesa. Você não vai meter a boca no trombone, jogar o pi no ventilador, só porque o cliente está querendo lhe ofender de alguma forma, né? Você tem direito a revelar, mas é um direito limitado àquilo que for necessário à sua defesa. Não, né, abrangendo todas as informações. E, por fim, para a defesa da vida e da honra de terceiros. Você pode revelar. Aquele seu cliente disse, olha, se eu perder esse processo, eu mato o fulano. E aí ele perde, o fulano morre. E aí, você vai poder informar isso à polícia, né? Enfim, a vida já foi, né? Mas você pode sim colaborar, não tem problema nenhum, justamente por conta dessa ideia, tá? Que o nosso artigo 25 do Código de Ética permite aí essa exceção, tá? Então, há sim exceções, defesa do cliente, defesa do advogado e vida e honra de terceiros também, tá certo? E aí, como isso aqui é um dever seu, desse dever surge um direito. Por isso que nós estamos tratando agora, tá? Surge um direito. Qual é o direito, pessoal? Recusar-se a depor como testemunha. Tá? Você vai poder se recusar a depor como testemunha. Agora, esse seu direito não é um direito, digamos assim, que é analisado de qualquer forma. O estatuto, ele vai organizar quando você pode se recusar a depor. Não é porque você está querendo que aquela pessoa seja seu cliente que você vai se recusar a depor. A pessoa tem de ser seu cliente, ou já ter sido seu cliente, ou ter algo que indique concretamente indícios fortes de que ela vai ser seu cliente. Agendou uma consulta no seu escritório para a semana que vem, né? Então aí tem que existir alguma situação que envolva essa obrigação de sigilo por fatos que já aconteceram, estão acontecendo ou que irão ocorrer, né? Muito provavelmente. Então não é um direito aí, de qualquer forma, o estatuto vai organizar isso aí para ti, ok? Então olha aí, ó. Inciso 19, recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, onde ele vai ainda ser advogado, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, né? Mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua ainda, né? Além de tudo, isso daqui, sigilo profissional, certo? Então, a gente ainda tem aqui o artigo 25 do Código de Ética, sigilo profissional inerente à profissão, impondo seu respeito, salvo grave ameaça a direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente, tá vendo que a vida e a honra não é necessariamente do advogado, tá? Agora, se ele for afrontado, acusado pelo cliente, é o advogado. E em defesa própria, tá? Tendo que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de ofício, cabendo recusar-se a depor como testemunha. Está aqui o nosso direito que nós acabamos de ver. As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte, que é a nossa outra exceção. Outro parágrafo único, presume-se confidenciais as comunicações epistolares entre advogado e clientes, as quais não podem ser reveladas a terceiros. Isso aqui é cartas, tá? E, logicamente, equivalentes, como e-mail, SMS e o nosso querido Zap, né? Entra aí também tudo dentro dessa ideia de sigilo. Fechamos, portanto, sigilo, dá uma relida, tá? Tem questões envolvendo isso daí. E uma tá aqui, ó. Olha só, uma matériazinha, de novo, envolvendo sigilo, só que de outra forma. MEV, o advogado, é procurado por Eulâmpia, que realiza consulta sobre determinado tema jurídico. Alguns meses depois, o advogado recebe uma intimação para prestar depoimento como testemunha em processo no qual Eulâmpia é ré.
pelos fatos que ela relatou em consulta profissional. E aí, pessoal, teve ato privativo de advogado, teve exercício profissional, a sigilo, acabou no que concernente ao tema. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que o advogado deve comparecer ao ato e prestar depoimento como testemunha? De forma alguma. É caso de recusa justificada ao depoimento por ter sido advogado, por ter tido o advogado ciência dos fatos em virtude do exercício da profissão? Sim. A simples consulta jurídica não é privativa de advogado? Pessoal, está lá no nosso artigo 1º. Equiparada a mero aconselhamento protocolar de forma alguma, ato privativo de advogado. O advogado poderá prestar depoimento mesmo contra sua vontade, desde que é autorizado pelo cliente, nem autorizado pelo cliente, como a gente viu em inciso 19 também. Outra forma que a FGV cobrou esse inciso 19, pessoal, foi colocando um advogado presenciando um acidente de trânsito. E aí ele ficou lá como testemunha do acidente. E depois ele foi arrolado como testemunha do processo que cobrava os danos do acidente. E ele se recusa a depor, dizendo que poderia ser advogado de uma das partes. Só que na própria questão já fala assim, ó, não houve qualquer procura ao advogado. Nesse caso, ele é obrigado a depor. Por quê? Porque ele não participou de nada, ele simplesmente presenciou e ele estava ali sendo chamado como testemunha como qualquer outra pessoa. E como qualquer outra pessoa, ele não tem nenhuma prerrogativa. As prerrogativas deles estão inerentes ao exercício profissional. Fechado? Vamos nós, continuando aqui, direitos dos advogados. Francisco, advogado, dirige-se com seu cliente para participar de audiência em questão civil designada a colheita de prova e depoimento pessoal. O ato fora designado para iniciar a 1h da tarde. Como é de praxe, adentraram o recinto forense com meia hora de antecedência, sendo comunicados pelo oficial de justiça que a pauta de audiência continha 10 eventos e que a primeira audiência havia iniciado às 10 horas, já caracterizado um atraso de 1h, ou seja, desde essa audiência inaugural. A autoridade judicial encontrava-se presente no fórum desde as 9 horas. A primeira audiência começou às 10 horas e o juiz estava no fórum desde as 9 horas, tá? Para despacho em geral, tendo iniciado a primeira audiência no horário atrasado, quer dizer, né? Já começou aqui a confusão da FGV, quando ela começa a falar de caso concreto, ela faz essas coisas, né? A primeira havia iniciado às 10 horas, ele estava às 9, mas enfim, começou lá às 10 horas no horário atrasado, né? Vamos lá, você vai ver que isso aqui nada importa. Após 2 horas de atraso, Francisco informou por escrito ao chefe do cartório judicial que, diante do ocorrido, ele e seu cliente estariam se retirando do recinto. Juiz presente. 2 horas de atraso. Você pode se retirar do recinto? Não pode. Por quê? Porque o seu direito de se retirar do recinto exige a ausência da autoridade judiciária que está ali responsável pelo início do ato. Apesar de que basta mais de 30 minutos para esse seu direito surgir, mas tem que ser cumulativo, tá? Juiz ausente, mais 30 minutos de atraso. Então, aqui no caso, qualquer atraso superior a 1h justifica a retirada do recinto pelo advogado? Não. Não é qualquer atraso. O juiz tem que estar ausente. O advogado deveria, no caso na raso, peticionar o magistrado e retirar-se do recinto? Não, ele deveria ter ficado lá esperando para fazer a audiência. O atraso que justifica a retirada do advogado está condicionado à ausência da autoridade judicial no evento? Sim. Meros atrasos da autoridade judicial não permitem a retirada do advogado do recinto. Permitem sim, tá? 30 minutos já é um atraso e já pode se retirar. Então, retirar-se do recinto onde se encontra aguardando o pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e, está aqui a nossa ideia de soma, ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Pessoal, essa é a condição para que a sua saída seja formalizada. Arcênio, mas isso limita o meu exercício da advocacia. Limita, mas põe ordem aos atos processuais, aos atos processuais, na verdade. Então, nesse caso, entre a sua liberdade e a ordem do processo, vai valer a ordem do processo.
Porque, o advogado nem compareceu e disse que estava tendo um atraso. Não. Você só vai ter direito a uma remarcação daquele ato, daquela audiência, se você formalizar que estava presente a audiência naquele momento, chegou no horário marcado, a autoridade judiciária se atrasou e você não pôde permanecer no recinto, tendo direito a uma nova audiência, tá? Então, essa é a condição. Você tem que realmente protocolizar em juízo. Cuidado, tá? Há um requisito, além da condição do surgimento do seu direito. Qual é? O seu direito surge com o atraso e a ausência. E como é que você exerce esse seu direito? Comunicação protocolizada em juízo, tá? Não confundam aí o que é direito e o que é exercício do direito. O advogado Demar é surpreendido por mandado de busca e apreensão nos documentos guardados no seu escritório de forma indiscriminada. Então, eu tenho aqui uma busca e apreensão de documentos e foi de forma indiscriminada, qualquer documento. Após pesquisa, verifica que existe processo investigando um dos seus clientes e a ele mesmo. Apesar disso, os documentos de toda a sua clientela foram apreendidos. Já está claro que houve algum abuso, né? Mas a gente tem que entender os termos deste abuso. O nosso artigo 7º, inciso 2º, ele vai dizer que o escritório do advogado, ele é inviolável, salvo nos casos previstos no próprio estatuto. E o estatuto vai garantir que esse escritório, você pode ter, através de um mandado, né, de uma decisão judicial, possa ter acesso ao escritório toda vida que o advogado estiver sendo investigado. A busca e apreensão em escritório de advocacia tem de ter o advogado como investigado. Não é apenas um cliente como investigado. Ora, se eu sou advogado criminal, todos os meus clientes que estão ali estão sendo investigados criminalmente. E aí o juiz mandar uma busca e apreensão para pegar todos os documentos do meu cliente, não dá certo. Até mesmo porque aquele cliente vai ter que me prestar informações que muitas vezes são desfavoráveis a ele. Então, nesse caso, pessoal, o advogado é quem vai ser o objeto, a pessoa investigada e os documentos necessários serão referentes ao advogado nessa busca e apreensão. Essa é a regra de acesso a escritório de advocacia, busca e apreensão de documentos em escritório de advocacia. Outra coisa, só poderá haver busca e apreensão de documentos de cliente se esse crime, se esse ato que estiver sendo investigado do cliente envolver também o advogado. Ou seja, se eles estiverem em conluio, aí sim, apreende do advogado e apreende do cliente. Entenderam? Mas só do cliente, de forma alguma. Ainda, esse juiz vai ter que representar a OAB, pedindo que a OAB apresente em juízo um representante da OAB para acompanhar o cumprimento desse mandado de busca e apreensão no escritório do advogado, tá? Então, mandado de busca e apreensão no escritório do advogado, o juiz tem de oficiar a OAB para que a OAB mande um representante. Mas, se o juiz oficia e a OAB não manda representante, ele cumpriu a parte dele. E aí, nesse caso, o mandado vai ser cumprido sem o representante da OAB. Cabe à OAB, portanto, indicar quem é a pessoa que vai levar, quem é a pessoa que vai acompanhar o cumprimento daquele mandado. Ficou claro? Outra, pessoal, tem que ter fortes indícios de que há realmente crime sendo cometido por aquele advogado. E ainda, no mandado, tem que estar discriminado o que vai ser apreendido. Não pode ser apreendido qualquer que seja o documento, ou qualquer que seja o computador, ou todos os livros, ou todos os documentos do advogado. Não pode. Tem que ter uma discriminação. Fechamos, portanto? Esses são os requisitos que a gente tem aí para cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, tá? Então, diante do narrado, é correto afirmar que a prática é correta, em função da investigação, atingiu o advogado? Pode até ter mandado de busca e apreensão, mas indiscriminado e pegar documento de toda a clientela de forma alguma. A inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta? Não existe, né, pessoal? A proteção ao escritório do advogado não se inclui na hipótese versada? Se inclui, né? Então, não vai. Houve excesso? Houve total excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado? Com toda certeza. Então, está aqui o parágrafo 6º, excepcionando a inviolabilidade que o inciso 2º do artigo 7º nos dá. Olha só.
presente indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado. Então, essa é a grande premissa, tem que ter sido por parte do advogado. A autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo. Em decisão motivada, sempre, não precisava nem dizer, expendido o mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, olha aqui a característica desse mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, bota aqui um asterisco, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Por que eu te pedi para colocar um asterisco em qualquer hipótese? Porque o meu parágrafo 7º vai fazer uma ressalva a este em qualquer hipótese. A ressalva constante no parágrafo 6º, que ressalva em qualquer hipótese. Não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes. Então, se estiver sendo formalmente investigado juntamente com o advogado, como partícipe, ou coautores, pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Aí, nesse caso, eu posso ter, acesso aos documentos desse meu cliente. Fechamos? Muito bem. Mais uma questãozinha aqui. Saímos do artigo 7º, estamos ainda falando de direitos de advogados, mas nós vamos para outros dispositivos que envolvem, esse direito de advogado. Então, olha só. João, advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, veio a ser indiciado por força de investigação proposta em face de um dos inúmeros clientes, não tendo o causídio participado de qualquer ato ilícito, mas apenas como advogado. Veio a saber que seu nome fora incluído por força do exercício considerado exacerbado de sua atividade advocatícia. Contratou advogado para sua defesa no inquérito criminal e postulou assistência à Ordem dos Advogados do Brasil, por entender ferida suas prerrogativas profissionais. Observado tal relato, consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Ao contratar advogado para a defesa da sua pretensão, não mais cabe à Ordem dos Advogados interferir no processo para salvaguardar eventuais prerrogativas feridas, que é isso, Quer dizer que eu contratei um advogado e a OAB lava as mãos? Não é assim. A atuação da Ordem dos Advogados na defesa das prerrogativas profissionais implicará a assistência de representante da instituição, mesmo com um defensor constituído. Tá parecido, não tá? A assistência da Ordem dos Advogados estará restrita a processos judiciais ou administrativos, mas não a inquéritos. Diminui a tua proteção, Então tá com cara aí também de errada. A postulação de assistência deve ser examinada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que pode autorizar ou não essa atividade. É direito teu? Então, pessoal, vai existir, não haver aí esse critério, Portanto, é o que o nosso regulamento geral fala no artigo 15. Compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção, ao tomar conhecimento de fato que possa causar ou que já causou violação de direitos ou prerrogativas da profissão, a adotar as providências judiciais ou extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. Olha só, complementando, o presidente pode designar advogado investido de poderes bastantes para as finalidades deste artigo. E ainda, que é o nosso artigo 16, sem prejuízo da atuação de seu defensor, contará o advogado com a assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais, nas ações penais, em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da profissão ou a este vincular-se. Compete ao presidente do Conselho de Subseção representar contra o responsável por abuso de autoridade, quando configurada a hipótese de atendimento à garantia legal que nós temos lá no artigo 7º. Fechamos, portanto, mais um direitozinho, não está lá no artigo 7º, mas é direito do advogado, já foi cobrado e você precisa estar atento. Mais um aqui, olha só. Lara, advogada, é chefe do departamento jurídico da empresa Nós e Nós, que é especializada na produção de cordas. O departamento que ela coordena possui cerca de 100 advogados. 10 deles resolvem propor ação judicial para reclamar direitos que são comuns a todos, inclusive a advogada-chefe do departamento, quem? Lara.
Nos termos do Código de Ética, a advogada, chefe do departamento, deve. Então, entendam, ela é chefe do departamento jurídico e um grupo de advogados propôs uma ação na justiça para postular direitos que essa empresa estava violando. Direitos, inclusive, que Lara é detentora. Onde é que está o interesse de Lara em se opor a uma situação dessa? Nesse caso, Lara é obrigada a ir contra os seus colegas ou Lara vai poder dizer para o seu chefe, para a sua empresa, que não vai se manifestar nesses casos? Lara deve assumir a defesa da empresa por força da relação de trabalho? Ela é obrigada? Comunicar o fato à empresa e excusar-se de realizar a defesa? Ou indicar advogado da sua equipe, que também está, com o direito violado, para realizar a defesa? Renunciar ao cargo, vai sair do cargo por impossibilidade de exercício do mesmo. Vamos lá, que era a nossa premissa, vamos facilitar a vida da Laura, vamos proteger a Lara. Nesse caso aqui, pessoal, renunciar ao cargo, jamais. Indicar advogado da equipe e ela mesma fazer é a mesma circunstância. Portanto, ela vai se escusar de realizar essa defesa por ter aí um interesse velado, em cima da demanda. Está aqui Código de Ética, mais uma vez, artigo 4º. O advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviço, integrante de departamento jurídico ou órgão de assessoria jurídica, seja público ou privado, olha a grande ressalva, atenção aqui, deve zelar pela sua liberdade e independência. É legítima, portanto, a recusa pelo advogado do patrocínio de pretensão concernente à lei ou direito que também lhe seja aplicável, ou contraria expressa orientação sua que tenha sido manifestada anteriormente. Portanto, direito de Lara a se recusar a participar desse processo. Fechamos os direitos do advogado. Meus amigos, agora você precisa dar uma lida nesse artigo 7º, dar uma revisada em tudo que a gente falou. Você tem aí, pelo menos, aí uma questão na tua prova envolvendo essa matéria. Não perde essa questão. Analisa, vê, fé em Deus, confia, tá? Mantém aí teu estudo. São 3 mesezinhos, 1 mês, 45 dias, o que for. Agora, qualquer esforço que você fizer aqui vai valer para o resto da sua vida. A vermelhinha não tem prazo de prescrição. A vermelhinha vai ficar do seu lado até você abrir mão dela. Então, pessoal, qualquer esforço vale a pena. Senta o bumbum na cadeira, estuda, força, sangue nos olhos, qualquer meia hora é válida, tá certo? Até a próxima, aí com mais deontologia, com mais estatuto e ética pra gente. Até já já.